A rodovia Anhanguera cortava o interior de São Paulo sob um sol escaldante de meio-dia. O asfalto fumegava, distorcendo a visão do horizonte, enquanto carretas e veículos passavam em alta velocidade. Entre a poeira e o barulho ensurdecedor dos motores, uma figura frágil caminhava pelo acostamento. Era uma mulher de cabelos grisalhos, roupas rasgadas e pés descalços sangrando. Ela segurava um pedaço de papelão onde estava escrito com letra trêmula: "Tenho fome. Por favor, ajude." Ninguém parava. Os motoristas desviavam o olhar, aceleravam ainda mais, como se aquela presença incomodasse suas consciências. Ela não sabia que naquele mesmo dia sua vida cruzaria novamente com alguém que ela jamais imaginaria reencontrar. E que esse encontro revelaria uma verdade devastadora que mudaria tudo. Mariana tinha 62 anos, mas aparentava muito mais. Seu rosto marcado por rugas profundas contava histórias de sofrimento que palavras jamais conseguiriam expressar. Fazia 3 dias que ela não comia nada além de restos encontrados em lixeiras de postos de gasolina. A sede era constante, assim como a dor nos pés feridos pelo asfalto quente e pedras afiadas do acostamento. Ela se lembrava de quando tudo era diferente. 25 anos atrás, Mariana tinha uma casa simples, mas cheia de amor, no bairro Operário da Zona Leste de São Paulo. Era costureira e trabalhava de sol a sol para criar seu único filho, Leonardo. O pai do menino havia abandonado a família quando o bebê tinha apenas 6 meses. Desde então, Mariana lutou sozinha, enfrentando jornadas duplas de trabalho, noites sem dormir e privações de todo tipo para garantir que Leonardo tivesse educação, comida e um futuro melhor. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. E nos diga de onde você nos assiste. Leonardo era um menino brilhante. Destacava-se na escola municipal onde estudava, sempre trazendo notas excelentes e elogios dos professores. Mariana se orgulhava imensamente do filho. Todas as suas economias eram investidas nele. Livros, material escolar, um curso de inglês aos sábados. Ela economizava até na própria alimentação para que nada faltasse ao garoto. Quando Leonardo completou 18 anos, conseguiu uma bolsa integral numa universidade particular de São Paulo para estudar administração de empresas. Mariana chorou de alegria naquele dia. Todos os sacrifícios pareciam valer a pena. Ela continuou trabalhando arduamente para ajudar o filho com transporte, alimentação e materiais que a bolsa não cobria. Durante a faculdade, Leonardo começou a mudar. Fez amizades com jovens de famílias abastadas, passou a frequentar ambientes sofisticados e a se envergonhar de suas origens humildes. Nas festas e encontros, evitava falar sobre a mãe costureira, sobre a casa simples na periferia, sobre as dificuldades que enfrentaram juntos. Mariana percebia a distância crescendo entre eles, mas tentava não pensar nisso. Afinal, Leonardo estava construindo seu futuro, e isso era o que importava. Ela continuava acordando às 5 da manhã para costurar uniformes escolares e roupas por encomenda, seus dedos calejados movendo-se com precisão pela máquina antiga que rangia a cada ponto. Após se formar, Leonardo conseguiu um estágio numa empresa de tecnologia em rápida expansão. Seu talento para negócios e sua determinação o fizeram subir rapidamente na hierarquia corporativa. Em 5 anos, já era gerente regional. Em 10 anos, tornou-se sócio minoritário da empresa. Aos 35 anos, Leonardo era milionário, dono de uma participação significativa numa empresa de software que atendia grandes corporações por todo o Brasil. Mas o sucesso profissional veio acompanhado de um distanciamento cada vez maior de suas raízes. Leonardo mudou-se para um apartamento luxuoso nos Jardins, em São Paulo, dirigia um BMW importado e frequentava os restaurantes mais caros da cidade.
Suas visitas à casa da mãe, que antes eram semanais, tornaram-se mensais, depois esporádicas, até praticamente cessarem. Mariana nunca reclamou. Continuava ligando para o filho, enviando mensagens carinhosas, perguntando sobre sua vida e seu trabalho. Leonardo respondia com monossilábios, sempre alegando estar ocupado com reuniões, viagens de negócios, compromissos inadiáveis. A costureira sentia a dor da rejeição, mas justificava o comportamento do filho. Ele estava construindo seu império, tinha responsabilidades, não podia perder tempo. Então, há 3 anos, tudo desmoronou na vida de Mariana. Ela começou a sentir dores intensas nas mãos e nos pulsos. O diagnóstico foi artrite reumatoide severa. Suas mãos, que por décadas costuraram milhares de peças, agora mal conseguiam segurar uma agulha. O trabalho tornou-se impossível. Sem conseguir costurar, sua única fonte de renda desapareceu. Mariana tentou entrar em contato com Leonardo. Ligou dezenas de vezes, mas ele nunca atendia. Deixava mensagens explicando sua situação, pedindo ajuda apenas para pagar o aluguel e comprar remédios. As ligações nunca eram retornadas. Enviou mensagens pelo WhatsApp, todas visualizadas, nenhuma respondida. A sensação de abandono era sufocante, mas Mariana ainda se recusava a acreditar que o filho que ela criou com tanto amor pudesse ignorá-la completamente. Desesperada, Mariana foi até o escritório da empresa de Leonardo. O prédio espelhado de 20 andares na Avenida Faria Lima a intimidou. A recepcionista, vendo aquela senhora de roupas simples e mãos deformadas pela doença, a tratou com frieza. Mariana explicou que era mãe de Leonardo Mendes, um dos sócios da empresa, e que precisava falar urgentemente com ele. A recepcionista fez uma ligação interna. Minutos depois, Leonardo desceu ao lobby. Seu rosto demonstrava constrangimento e raiva. Ele puxou a mãe para um canto discreto, longe dos olhares curiosos dos funcionários. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" A voz de Leonardo era baixa, mas carregada de irritação. Mariana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. "Léo, eu tentei ligar, tentei mandar mensagem. Você nunca responde. Eu estou passando por dificuldades, filho. Não consigo mais trabalhar, minhas mãos." Ela estendeu as mãos trêmulas e inchadas. Leonardo desviou o olhar. "Mãe, eu estou no meio de uma negociação importante. Não é o momento para isso. Você não pode aparecer aqui sem avisar. Isso é constrangedor." As palavras saíram duras, cortantes. Mariana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela engoliu o choro e tentou manter a dignidade. "Constrangedor? Leonardo, eu sou sua mãe. Criei você sozinha. Trabalhei dia e noite para você ter tudo. E agora, quando eu mais preciso de você, sou um constrangimento?" Leonardo olhou ao redor, nervoso, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. "Olha, eu vou transferir um dinheiro para você, está bem? Mas, por favor, não apareça mais aqui. Me liga antes. Agenda um horário. Eu tenho uma reputação a zelar, entende?" Ele já estava se afastando, voltando para os elevadores. "Leonardo, espera!" Mariana tentou alcançá-lo, mas suas pernas fracas não acompanharam. Ela tropeçou, quase caindo. Leonardo nem olhou para trás. Sumiu pelas portas douradas do elevador, deixando a mãe sozinha no lobby, sob os olhares de pena e desprezo de estranhos. Mariana saiu daquele prédio destruída. Chorou o caminho inteiro de volta para casa, no ônibus lotado, com pessoas pressionando seu corpo frágil para todos os lados. Quando chegou ao seu pequeno apartamento, verificou o celular ansiosamente. Nenhuma mensagem, nenhuma transferência. Leonardo nunca enviou o dinheiro prometido e nunca mais atendeu suas ligações. Nos meses seguintes, a situação de Mariana se deteriorou rapidamente. Sem conseguir pagar o aluguel, foi despejada. Sem ter para onde ir e sem ninguém a quem recorrer, acabou nas ruas. Dormia em marquises, em bancos de praça, embaixo de viadutos. Pedia ajuda nas esquinas, mas a maioria das pessoas passava reto,
olhando para seus celulares, fingindo não ver. A artrite piorava sem tratamento adequado. A fome era uma companheira constante. Houve dias em que Mariana pensou em desistir, em simplesmente deitar e deixar a vida escorrer. Mas algo dentro dela, talvez um resquício daquela mulher forte que criou um filho sozinha, a mantinha caminhando, respirando, sobrevivendo. Foi assim que Mariana acabou na rodovia Anhanguera, a 200 quilômetros da capital. Ela havia conseguido carona com um caminhoneiro solidário que ia para o interior, na esperança de encontrar algum trabalho em cidades menores, onde talvez as pessoas fossem mais receptivas. Mas na cidade onde desceu, Campinas, a situação não foi diferente. Sem documentos, sem referências, sem condições físicas para trabalhar, ninguém a queria. Desesperada e sem rumo, Mariana começou a caminhar pela rodovia. Não sabia para onde ia. Apenas caminhava, com o sol implacável queimando sua pele, a fome roendo seu estômago vazio, a sede rachando seus lábios. Ela já havia desistido de entender por que a vida a levara àquele ponto. Apenas existia, um dia de cada vez, uma hora de cada vez. Naquela manhã de terça-feira, depois de passar a noite ao relento, encolhida próximo a uma cerca de arame de uma propriedade rural, Mariana acordou com o corpo dolorido e a visão embaçada. Conseguiu se levantar com dificuldade e voltou para o acostamento da rodovia. Pegou o pedaço de papelão que carregava na sacola plástica rasgada que continha todos os seus pertences e escreveu com um pedaço de carvão que encontrara: "Tenho fome. Por favor, ajude." As horas passavam. O movimento de veículos era intenso. Carretas, ônibus, carros de passeio, todos passavam em alta velocidade. Alguns motoristas buzinavam, irritados com sua presença. Outros nem sequer a notavam. Mariana sentia as forças abandonando seu corpo. Suas pernas tremiam. A tontura a fazia cambalear. Foi então que viu ao longe um carro de luxo reduzindo a velocidade. Era uma BMW preta, reluzente sob o sol. O carro parou no acostamento, alguns metros à frente. Mariana sentiu uma pontinha de esperança. Talvez finalmente alguém fosse ajudá-la. A porta do motorista se abriu e um homem de terno elegante desceu. Ele usava óculos escuros e segurava um celular na mão. Aproximou-se de Mariana com passos decididos. Quando estava a poucos metros, tirou os óculos escuros para ver melhor aquela figura miserável à beira da estrada. O tempo pareceu parar. Os olhos de Mariana se arregalaram. Mesmo com o rosto envelhecido pela doença e pelo sofrimento, mesmo com as roupas sujas e os cabelos desgrenhados, Leonardo reconheceu aqueles olhos. Os mesmos olhos castanhos que o olhavam com amor infinito quando ele era criança. Os mesmos olhos que brilhavam de orgulho em cada conquista sua. Os mesmos olhos que 3 anos atrás imploraram por ajuda no lobby de seu escritório. "Mãe!" A voz de Leonardo saiu trêmula, incrédula. Mariana não conseguiu falar. As lágrimas simplesmente começaram a escorrer, silenciosas, por seu rosto marcado. Ela segurava o papelão com as mãos trêmulas, como se aquilo fosse um escudo patético contra a dor que sentia ao ver o filho ali, diante dela, depois de tanto tempo. Leonardo sentiu as pernas bambearem. A realidade do que estava vendo era devastadora demais para processar. Sua mãe, a mulher que dedicou a vida inteira para criá-lo, estava ali, pedindo comida na beira de uma rodovia, com os pés sangrando, as roupas em farrapos, o corpo esquelético. E ele era diretamente responsável por aquilo. "Mãe, como você..." As palavras morriam na garganta de Leonardo. Ele deu um passo à frente, mas Mariana recuou instintivamente como um animal ferido que teme ser machucado novamente. "Não se aproxime." A voz dela saiu baixa, mas firme. Leonardo sentiu a força daquelas palavras. Não era raiva, era algo pior. Era decepção, era tristeza.
Era a dor de quem foi abandonada por quem mais amava. Mãe, por favor, deixa eu te ajudar. Entre no carro, vamos conversar. Eu vou te levar para um hospital, você precisa de cuidados. Leonardo estendeu a mão, mas Mariana não a pegou. Agora você quer me ajudar? Agora que me encontrou por acaso, jogada na estrada como um lixo? As palavras saíram carregadas de anos de dor acumulada. Onde você estava quando eu implorei por ajuda, Leonardo? Onde você estava quando fui despejada? Quando passei a dormir na rua? Quando tive que comer restos de lixo para sobreviver? Cada pergunta era uma facada no peito de Leonardo. Ele não tinha respostas, não tinha justificativas. Tinha apenas a consciência pesada de que havia sido covarde, egoísta, cruel. Eu não sabia que estava assim tão ruim. A desculpa soou patética até para seus próprios ouvidos. Não sabia? Mariana deu uma risada amarga. Você não sabia porque não quis saber. Eu te liguei dezenas de vezes, mandei mensagens, fui até seu escritório e você me virou as costas porque eu era um constrangimento para sua vida de rico. As palavras ecoavam com uma verdade brutal. Leonardo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ao redor, alguns motoristas diminuíam a velocidade, curiosos com a cena. Um caminhoneiro parou e gritou pela janela. Está tudo bem aí, senhora? O homem olhava desconfiado para Leonardo, como se ele fosse uma ameaça. Mariana olhou para o caminhoneiro e acenou levemente, indicando que estava bem. O homem hesitou, mas seguiu viagem. Leonardo aproveitou o momento. Mãe, por favor, eu sei que errei, sei que não tem desculpa para o que fiz, mas deixa eu consertar isso agora. Entra no carro, vou te levar para São Paulo, vou te colocar num hospital particular, vou cuidar de você. Mariana olhou para o filho. Viu nele o menino que ela embalou nos braços, o adolescente que sonhava em mudar de vida, o jovem adulto que recebeu o diploma com lágrimas nos olhos. Mas viu também o homem que a abandonou na pior fase de sua vida, que sentiu vergonha dela, que escolheu o dinheiro e o status em vez do amor e da gratidão. Você acha que é tão simples assim, que basta me levar para um hospital caro e tudo vai estar resolvido? Mariana balançou a cabeça. Eu não quero seu dinheiro, Leonardo. Nunca quis seu dinheiro. Eu só queria que você ainda fosse meu filho, que você se lembrasse de onde veio, que você tivesse um mínimo de respeito e amor pela mulher que abriu mão de tudo por você. Eu me lembro, mãe. Eu lembro de tudo, de cada sacrifício, de cada esforço, e é exatamente por isso que estou aqui, implorando para você me dar uma chance de fazer as pazes com tudo isso. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. A fome, o cansaço, o calor, tudo conspirava contra ela. Seu corpo estava no limite. Leonardo percebeu e segurou o braço da mãe antes que ela caísse. Mãe, você está muito fraca. Por favor, deixa eu te ajudar. Depois a gente conversa sobre tudo, sobre o que eu fiz, sobre como eu posso me redimir. Mas agora você precisa de cuidados médicos urgentes. Mariana não tinha mais forças para resistir. Deixou-se ser conduzida até o carro. Leonardo abriu a porta do passageiro e ajudou a mãe a entrar. O contraste era chocante. O interior luxuoso do BMW, com bancos de couro bege, ar-condicionado, som ambiente, e ali estava uma mulher suja, faminta, destruída pela vida. Leonardo entrou pelo lado do motorista, ligou o carro e colocou o ar-condicionado no máximo. Pegou uma garrafa de água que estava no porta-copos e ofereceu à mãe. Mariana bebeu com sofreguidão, como se não visse água há dias. E realmente fazia quase 2 dias que ela não bebia nada, além de alguns goles de água barrenta de uma poça. Vou te levar para Campinas primeiro. Tem um hospital excelente lá. Depois a gente vai para São Paulo. Leonardo já estava digitando no GPS. Leonardo. A voz fraca de Mariana o fez parar. Tem uma coisa que você precisa saber. O que, mãe? Há algo que eu nunca te contei. Algo importante sobre a sua família. Sobre quem você realmente é.
Mariana respirou fundo, juntando forças para as palavras que estavam prestes a sair. Leonardo franziu a testa, confuso. Do que você está falando? Mariana fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Quando os abriu novamente, havia uma tristeza profunda neles. Seu pai não abandonou a gente quando você tinha 6 meses. Essa história que eu sempre te contei não é verdadeira. Pelo menos, não completamente. Leonardo sentiu o coração acelerar. Durante toda a sua vida, ele acreditara que seu pai era um covarde que havia fugido da responsabilidade de criar um filho. Essa história moldara parte de quem ele se tornara, alimentara sua ambição de nunca ser como aquele homem, de nunca ser fraco ou irresponsável. Então, o que aconteceu de verdade? A voz de Leonardo saía tensa. Seu pai se chamava Miguel. Ele era motorista de caminhão. Quando descobri que estava grávida, ele ficou assustado, sim. Éramos muito jovens. Eu tinha 20 anos, ele 23. Mas ele não fugiu, ele ficou. Casamos no civil 3 meses antes de você nascer. Leonardo estava atordoado. Sua mãe nunca havia mencionado um casamento. Mas então, o que aconteceu com ele? Quando você tinha 6 meses, Miguel sofreu um acidente terrível na estrada. A carga do caminhão se soltou e esmagou a cabine. Ele morreu na hora. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Mariana agora. Eu não aguentei te contar a verdade quando você cresceu. Parecia mais fácil deixar você acreditar que ele nos abandonou do que saber que ele te amava, mas foi arrancado de nós de forma tão brutal. O silêncio pesado tomou conta do interior do carro. Leonardo segurava o volante com força, tentando processar aquela revelação. Seu pai não era um covarde. Seu pai havia morrido. Mas não é só isso. Mariana continuou, sua voz quase um sussurro. Sua família paterna, os pais de Miguel, eles eram pessoas de posses, donos de uma transportadora grande no interior de Minas Gerais. Quando Miguel morreu, eles me culparam. Disseram que eu o distraí, que o casamento e a paternidade o deixaram menos focado na estrada. Isso é absurdo, Leonardo murmurou. Eu sei, mas a dor deles era tão grande que precisavam culpar alguém. Eles me expulsaram da vida deles. Disseram que nunca queriam me ver de novo, nem ao bebê que consideravam a causa da morte do filho deles. Tentaram até entrar na justiça para tirar você de mim, alegando que eu não tinha condições de te criar sozinha. Mas eles tinham dinheiro, tinham advogados. Como você conseguiu me manter? Leonardo perguntou, ainda tentando absorver toda aquela informação. Porque a lei estava do meu lado. Eu era sua mãe, não havia nenhuma prova de que eu era incapaz. E porque eu lutei, Leonardo. Lutei com todas as forças que eu tinha. Trabalhei como nunca. Provei que podia te dar uma vida digna, mesmo sem o dinheiro deles. Eles tentaram entrar em contato depois disso? Não. Foi como se a gente tivesse deixado de existir para eles. Eu mudei de cidade, vim para São Paulo, recomecei do zero e criei você sozinha, com muito amor e muito trabalho. Leonardo sentia uma mistura confusa de emoções. Raiva dos avós que nunca conheceu, tristeza pelo pai que morreu, admiração renovada pela força da mãe e uma culpa ainda maior pelo que havia feito com ela. Por que você nunca me contou isso antes? Ele perguntou, a voz embargada. Porque eu queria te proteger. Não queria que você crescesse com raiva, com ressentimento. Queria que você fosse livre para construir sua vida sem o peso dessa história. Mariana tossiu, seu corpo fraco tremendo com o esforço. Leonardo arrancou com o carro, dirigindo em alta velocidade em direção a Campinas. Mas Mariana segurou seu braço. Espera, ainda não terminei. Tem mais uma coisa. Mãe, você está muito fraca. A gente precisa chegar no hospital. Não, Leonardo, você precisa ouvir isso agora, porque pode ser que eu não tenha outra chance de te contar. A seriedade na voz dela fez Leonardo parar o carro no acostamento novamente. Há 6 meses, eu estava dormindo numa praça na Sé, quando uma mulher se aproximou de mim. Era uma senhora elegante, com roupas caras, motorista particular.
Ela me olhou por um longo tempo e então perguntou meu nome. Quando eu disse que era Mariana Alves, ela começou a chorar. Leonardo escutava em silêncio absoluto. Ela disse que era Beatriz Mendes, a mãe de Miguel, sua avó. Mariana fez uma pausa, deixando a informação penetrar. Ela estava me procurando há anos. Disse que depois que seu avô morreu, 5 anos atrás, ela começou a se arrepender de como tinha tratado a gente, que o remorso não a deixava dormir. Ela contratou detetives para nos encontrar, mas a gente tinha desaparecido. Até que, por um acaso terrível, ela me encontrou ali, naquela praça, destruída pela vida. Mariana respirou fundo antes de continuar, como se cada lembrança tivesse um peso físico dentro do peito. A respiração saía curta, mas ela insistia em seguir, sabendo que aquelas palavras mudariam para sempre a forma como Leonardo enxergaria sua própria história. Beatriz me levou para um hotel naquele dia, Leonardo. Não foi só me dar comida e ir embora. Ela ficou horas comigo, ouvindo tudo o que eu tinha para contar sobre você. Quis saber como foi sua infância, como eram seus aniversários, se você tinha ficado doente alguma vez, como tinha sido sua formatura do ensino médio. Mariana olhou pela janela do carro por alguns segundos, como se pudesse ver, projetadas no vidro, as cenas de um passado distante. Eu falei de quando você fez 9 anos e queria um carrinho de controle remoto, mas eu não tinha dinheiro. Trabalhei até de madrugada por semanas, costurando sem parar para conseguir comprar aquele presente. Ela chorou quando eu contei isso. Chorou de soluçar como uma criança. Dizia o tempo todo, era meu neto, e eu não estava lá. Leonardo apertou o volante, sentindo os nós dos dedos esbranquiçarem. Nunca tinha parado para imaginar que, em algum lugar, existira uma avó que pensava nele, que chorava por ele, que sentia sua falta sem sequer tê-lo conhecido. Ela pediu para ver fotos suas. Mariana continuou. Eu tinha algumas guardadas numa sacolinha, fotos amareladas, amassadas, que sobreviveram a todas as mudanças, a todos os despejos, a todas as enchentes na casa antiga. Mostrei a foto do seu primeiro dia de escola, você com a mochila maior que o corpo. Mostrei aquela em que você aparece abraçado comigo na sua formatura da faculdade, com o diploma na mão. Os olhos de Mariana marejaram. Ela enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Um gesto automático de quem já chorou demais na vida. Quando Beatriz viu aquela foto da sua formatura, ela levou a mão à boca e começou a tremer. Falava baixinho. Ele é a cara do Miguel, o mesmo sorriso, o mesmo jeito de olhar para a câmera. Ela ficou tanto tempo encarando aquela foto que parecia que ia desbotar só pelo olhar dela. Depois disso, ela me pediu perdão de um jeito que eu nunca tinha visto ninguém pedir antes. Mariana fechou os olhos por um instante, como se ainda pudesse ouvir a voz de Beatriz naquele quarto de hotel. Ela se ajoelhou na minha frente, Leonardo. Uma mulher rica, orgulhosa, acostumada a mandar em todo mundo, se ajoelhou no chão, na minha frente, com as mãos agarradas na barra da minha saia, pedindo perdão pelo que tinha feito comigo. Dizia que o ódio e a dor pela morte do filho tinham cegado ela, que por muito tempo preferiu acreditar que eu era a culpada pela tragédia, em vez de aceitar que às vezes a vida é cruel sem motivo. Leonardo engoliu em seco. A imagem da avó ajoelhada diante da mãe o atingia em cheio. Eu tentei levantá-la. Disse que ela não precisava fazer aquilo, que já tinham se passado muitos anos, que não fazia sentido remoer o passado daquela forma. Mas ela insistia. Dizia que eu era a única ligação que restava com o filho dela. E que o fato de eu ter criado você com tanto esforço, tanto cuidado, só aumentava a culpa dela por ter nos virado as costas. Mariana fez uma pausa maior. O carro continuava parado no acostamento, e o som dos veículos passando em alta velocidade parecia distante, como um ruído de fundo que já não importava. Ela me contou que, depois da morte do seu avô, começou a ficar sozinha na casa enorme onde morava.
Os quartos vazios, a mesa gigante onde só ela se sentava para comer. Disse que, com o tempo, começou a perguntar para si mesma onde estaria o neto que ela tinha recusado. O neto que, em algum lugar, podia estar passando necessidade enquanto ela vivia cercada de conforto. Foi isso que fez ela começar a te procurar. Mariana olhou para Leonardo, que parecia completamente absorvido. Ela contratou um detetive. Pagou caro por isso. O homem levantou registros antigos, endereço do lugar onde a gente morou quando você era pequeno, conta de luz, cadastro em escola. Mas sempre que chegava num ponto, a trilha esfriava. A gente tinha se mudado, perdido contato, desaparecido em meio às multidões de São Paulo, até aquele dia naquela praça em que ela me encontrou dormindo num banco, com o corpo encolhido de frio. Leonardo sentiu um aperto insuportável na garganta. E foi ali que ela decidiu que não ia mais perder tempo. Disse que não queria morrer sem te olhar pelo menos uma vez nos olhos, que queria te pedir perdão pessoalmente. Por mim, por ela, por tudo. E foi aí que ela me fez aquele pedido, que eu te procurasse, que eu te ligasse, que eu contasse tudo. Ela me deu dinheiro para começar de novo. Me colocou num quarto de pensão, pagou meus remédios e me disse: Mariana, por favor, não demora. O médico diz que eu não tenho muito tempo. Mariana respirou fundo. Eu prometi para ela que ligaria para você em uma semana, mas levaram meses. Não porque eu não quisesse, Leonardo, mas porque eu tinha medo. Medo de você me rejeitar. Medo de ouvir da sua boca que era melhor eu não aparecer na sua vida. Medo de descobrir que depois de tudo o que fiz, eu tinha perdido você para sempre. Ela virou o rosto devagar e encarou o filho. E o medo que eu tinha se confirmou. Quando finalmente criei coragem e comecei a te ligar, você não atendia. Quando eu mandava mensagem, você visualizava e não respondia. A cada silêncio seu, eu me encolhia um pouco mais. E, ao mesmo tempo, eu não tinha coragem de contar para Beatriz que o próprio neto não queria nem ouvir a voz da mãe. Um silêncio pesado dominou o carro. Leonardo sentia como se tivesse um peso no peito, esmagando os pulmões. Um dia, ela me ligou chorando, do hospital. Disse que o câncer tinha tomado o corpo todo, que já não tinha muita força. Pediu, pela última vez, que eu te levasse até ela. E eu não consegui, porque você não atendia. As últimas palavras saíram num fio de voz. E naquele momento, Leonardo entendeu, com uma clareza esmagadora, o tamanho do vazio que tinha criado com suas escolhas. As lágrimas de Leonardo, que até então ele tentava conter, começaram a cair sem controle. Ele não chorava apenas pela avó que nunca conheceu, mas pela sequência de decisões egoístas que tinham se empilhado ao longo dos anos, até formarem um muro entre ele e a própria história. Eu matei a chance dela, Leonardo murmurou, a voz rouca. Ela só queria me ver uma vez. E eu não atendi o telefone, não abri uma mensagem, não parei 5 minutos para ouvir você. Mariana o observava com um misto de dor e ternura. Havia em seus olhos a tristeza pela avó que se foi, mas também um amor profundo pelo homem quebrado que estava na sua frente. Leonardo, você não segurou a mão dela enquanto ela morria, é verdade, mas eu segurei. Mariana falou com calma, como se cada palavra fosse escolhida com cuidado. Quando ela percebeu que não ia conseguir te ver, ela me pediu uma coisa. O coração de Leonardo disparou. O que ela pediu? Que eu falasse de você, que eu descrevesse como você era, como falava, como ria, como tinha se tornado um homem. E foi isso que eu fiz. Falei de quando você passou na faculdade, do dia em que você me ligou dizendo que tinha sido promovido. Falei do seu jeito sério quando está concentrado e daquele seu sorriso torto quando fica sem graça. Mariana sorriu de leve, mesmo com a dor evidente. Ela ouviu tudo em silêncio, com os olhos fechados, segurando minha mão com força. E no fim, antes de partir, disse: Então, mesmo sem me ver, eu já o vi pelos seus olhos.
Obrigada por ter feito dele um homem. Essas foram as últimas palavras dela. Leonardo deixou escapar um soluço alto. A imagem de uma avó desconhecida, deitada num leito de hospital, ouvindo histórias sobre ele como se fossem fios aos quais pudesse se agarrar, parecia algo insuportavelmente cruel. Eu não fiz de você um homem, Leonardo. Mariana continuou. A vida fez. Suas escolhas fizeram. Eu só te mostrei um caminho. Você que decidiu se desviar em algum momento. Ele esfregou os olhos, mas as lágrimas continuavam. Eu virei as costas para você, mãe. Ignorei suas mensagens, tratei você como um problema, como um peso. Enquanto isso, você carregava o peso de outra pessoa também. O peso de uma avó tentando consertar o passado antes de morrer. Mariana assentiu, em silêncio. O que aconteceu depois que ela morreu? Leonardo perguntou com cuidado, como se temesse a resposta. Ela me deixou tudo o que tinha no nome dela. Mariana explicou. Não era uma fortuna absurda, mas era muito dinheiro para alguém como eu. Um apartamento pequeno em Belo Horizonte, uma quantia razoável num fundo de investimento. Disse, em carta, que se eu quisesse, poderia vender tudo e recomeçar. Que aquela era a forma dela de tentar pagar, mesmo que tarde, pela injustiça que cometeu no passado. Leonardo a encarou atônito. E onde está tudo isso? O apartamento, o dinheiro? Mariana sorriu triste. Você acha que uma mulher doente, em depressão, sozinha numa cidade grande, sabendo que o filho não quer falar com ela, tem cabeça para administrar uma herança assim? Eu fiquei com a carta e com os documentos por um tempo, mas fui me perdendo. Primeiro, parei de tomar os remédios. Depois, comecei a faltar nas consultas. Não consegui viajar para Minas para resolver nada. Fui empurrando com a barriga. E aos poucos, as contas foram se acumulando de novo. Até que um dia, numa das noites em que eu dormi na rua, alguém mexeu na sacola onde eu guardava minhas coisas e levou tudo. Documentos, carta, remédios, fotos. Foi embora com um pouco que eu ainda tinha. Leonardo sentiu o estômago revirar. Então, você perdeu a herança? Perdi os papéis. Não sei nem se aquilo ainda está em seu nome. Podem ter tomado por falta de movimentação. Podem ter passado para outros parentes. Podem ter vendido. Eu não sei. Mariana deu de ombros resignada. Mas, sinceramente, Leonardo, isso se tornou o menos importante. O dinheiro pode ir e vir. O que me destruía, o que me fazia acordar de madrugada com falta de ar, era a sensação de ter falhado 2 vezes, com a mulher que tentou me pedir perdão e com o filho que eu não conseguia alcançar. Leonardo permaneceu alguns segundos em silêncio absoluto, sentindo o peso de tudo o que ouvira. Eu não sei como seguir em frente depois disso, ele confessou. Como olhar para você sem lembrar tudo o que deixei de fazer, tudo o que você passou por minha causa. Mariana encostou a cabeça no encosto do banco e fechou os olhos cansada. Você não segue em frente esquecendo, Leonardo. Você segue em frente lembrando. Lembrando do que fez e escolhendo ser diferente a partir de agora. Cada dia que você acordar vai ser uma chance de ser menos egoísta do que foi ontem. Essa é a única maneira. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. As mãos tremiam no volante. Eu não posso mudar o que deixei de fazer pela minha avó, mas posso honrar o que ela queria, que a gente não se perdesse um do outro de novo. Mariana abriu os olhos e o fitou com doçura. Essa já é uma escolha, e escolhas mudam destinos. Leonardo então ligou o carro de novo, ainda com os olhos vermelhos, e disse, vamos para o hospital, mãe. Você já aguentou dor demais. Agora é a minha vez de suportar o que for preciso. Ele acelerou, e o carro voltou para a pista. A Anhanguera continuava a mesma, longa, quente, cheia de carros apressados. Mas dentro daquele veículo, algo irreversivelmente tinha mudado. As 2 semanas no hospital foram um mergulho profundo naquilo que Leonardo vinha adiando por anos. Encarar o próprio reflexo sem o filtro do sucesso, do dinheiro, dos títulos de empresário bem-sucedido. De repente, nada disso parecia importar tanto quanto o bip constante dos monitores no quarto de Mariana,
e o olhar cansado, mas esperançoso, que ela lançava para ele sempre que acordava. Nos primeiros dias, o corpo de Mariana reagiu como se tivesse finalmente encontrado um porto seguro. O soro hidratava as veias ressecadas. Os nutrientes começavam a reconstituir o que a fome havia devastado. As feridas dos pés foram cuidadosamente limpas, as unhas cortadas, a pele tratada com pomadas e curativos especiais. Médicos e enfermeiras circulavam, anotando dados, ajustando medicação, perguntando se ela sentia dor. De 0 a 10, quanto está doendo? A enfermeira quis saber enquanto examinava as mãos deformadas pela artrite. Hoje, uns 6. Mariana respondeu, depois de pensar um pouco. Antes de chegar aqui, era 10 todos os dias. Leonardo, sentado na poltrona ao lado, acompanhava cada resposta como se estivesse em uma reunião importante da empresa. Só que agora, o resultado não apareceria em gráficos ou relatórios, e sim nos sinais vitais de alguém que ele quase havia perdido. Ele trouxe roupas novas para a mãe, cuidou de detalhes que antes pareceriam triviais. Comprou um hidratante para a pele ressecada dela, um lenço florido para cobrir os cabelos despenteados, um chinelo macio para quando ela pudesse caminhar pelos corredores. Perguntava às enfermeiras a hora dos remédios. Queria entender o que cada comprimido fazia. Você não precisa ficar o tempo todo aqui, meu filho, Mariana disse um dia, vendo-o cochilar na poltrona. Você tem a sua vida, seu trabalho. Minha vida agora é isso, ele respondeu sem abrir os olhos. O resto pode esperar. E realmente esperou. Reuniões foram remarcadas, contratos foram delegados, eventos foram cancelados. Pela primeira vez, Leonardo percebeu como carregava uma imagem de indispensável para se justificar nas distâncias afetivas. Mas a empresa seguiu funcionando. Os sócios deram conta, os clientes não desapareceram. Aquele mito interno de que ele precisava estar em tudo para que o mundo não desmoronasse começou a ruir. Numa das tardes, enquanto o sol entrava oblíquo pela janela do quarto, Mariana o observava mexendo no notebook, respondendo alguns e-mails. Você sempre foi assim, sabia? Ela comentou. Desde pequeno, queria resolver tudo sozinho. Nunca pedia ajuda, mesmo quando estava difícil. Leonardo sorriu de lado. Você também sempre foi assim, mãe. Acho que eu só copiei. Ela deu uma risada suave, que virou uma tosse leve. Depois, ficou séria. Você já pensou em quantas pessoas estão na mesma situação que eu estava? Dormindo na rua, com fome, doentes, sem ninguém para segurar a mão? Tenho pensado nisso todos os dias, ele admitiu. Você tem poder, Leonardo. A voz dela era calma, mas firme. Não só o poder de ganhar dinheiro, mas o poder de decidir o que fazer com ele. Você sabe o que é crescer sem nada. Sabe o que é ver a mãe se matando de trabalhar para te dar um mínimo de dignidade. Se existe alguém que pode fazer algo por essas pessoas, é você. As palavras de Mariana ficaram ecoando na cabeça de Leonardo. À noite, na poltrona, enquanto a mãe dormia, ele abria planilhas, pesquisava projetos sociais, lia relatos sobre pessoas em situação de rua e idosos abandonados. O que antes ele enxergava como casos isolados começou a ganhar rostos, histórias, contextos. No dia em que Mariana recebeu alta, o hospital já não era um ambiente estranho para Leonardo. Ele conhecia os enfermeiros pelo nome. Sabia onde ficava o café mais forte, entendia o barulho de alguns equipamentos. Mas mesmo com uma certa familiaridade, o coração disparou quando o médico entrou com um semblante sério, segurando a prancheta. Ela está fora de perigo imediato, o médico disse. Mas a situação é delicada. O corpo dela sofreu muito. Desnutrição, desidratação, infecções. Tudo isso deixará consequências. Ela vai precisar de acompanhamento constante, fisioterapia, acompanhamento com reumatologista, talvez antidepressivos por um tempo. Leonardo apenas assentiu. Eu pago o que for preciso, ele garantiu.
Dinheiro ajuda, o médico respondeu. Mas o que realmente vai fazer diferença é ela sentir que não está sozinha. Idosos em situação de abandono desenvolvem uma ferida que não se trata com remédio. Ela precisa de presença, de rotina, de afeto. Você está disposto a oferecer isso? Leonardo olhou para o quarto onde a mãe dormia, já com a roupa que ele havia trazido. Estou. A resposta saiu sem hesitação. Estou disposto a reorganizar a minha vida inteira, se for preciso. E foi exatamente isso que ele começou a fazer. Em vez de procurar uma clínica ou um abrigo, ele tomou a decisão que alguns meses antes teria considerado impensável: levar a mãe para morar com ele, no apartamento de alto padrão que mantinha como troféu de sua ascensão. No caminho de volta para São Paulo, dentro do carro, Mariana parecia inquieta. Você tem certeza disso, Leonardo? Ela perguntou, olhando para o próprio reflexo no vidro. Eu não combino com aquele mundo seu. Não quero que suas visitas sintam pena de mim, ou que você se sinta desconfortável por eu estar lá. Leonardo respirou fundo. Se alguém se sentir desconfortável com a minha mãe na minha casa, essa pessoa não volta mais lá. Simples assim. Ela o encarou emocionada. Quando você diz isso, eu reconheço o menino que você era. Ele ficou escondido por um tempo, mas ainda está aí. Ele sorriu com os olhos marejados. Ele só estava perdido, mas está tentando voltar. A adaptação de Mariana ao novo lar foi um processo lento, cheio de pequenos estranhamentos e descobertas. O apartamento de Leonardo, antes frio e silencioso, começou a ganhar ruídos e detalhes que jamais tinham existido ali. O som da chaleira apitando na cozinha porque Mariana insistia em fazer café, como antigamente. O cheiro de alho dourando em óleo, a presença de uma manta de crochê improvisada sobre o sofá. Nos primeiros dias, Mariana se sentia deslocada. O piso brilhante, os móveis modernos, os eletrodomésticos caros. Tudo parecia pertencer a outro universo, bem distante dos quartos apertados e das casas simples onde morara a vida inteira. Não precisa ter medo de encostar nas coisas, mãe. Leonardo disse certa manhã ao vê-la andando pela sala com as mãos cruzadas para não tocar em nada. Nada aqui é mais importante do que você. Ela sorriu, sem graça. É costume, meu filho. A gente se acostuma tanto a tomar cuidado com tudo, com medo de quebrar, de estragar, de ter que pagar, que o corpo já reage sozinho. Com o tempo, no entanto, aquele espaço foi se transformando. Um quadro com uma foto da formatura de Leonardo apareceu na parede. Depois, uma foto de Mariana jovem segurando o filho bebê no colo foi colocada em cima de uma estante ao lado de livros de negócios e troféus corporativos. A casa começou a contar outra história, não mais só de sucesso profissional, mas de família, de recomeço, de resgate. Leonardo contratou uma cuidadora para ajudar nas tarefas mais pesadas: banho, medicação, fisioterapia. Mas fez questão de estar presente nos momentos importantes. Acompanhava a mãe nas consultas, sentava ao lado dela na sala, enquanto a fisioterapeuta trabalhava seus movimentos. Ouvia com atenção as explicações dos médicos sobre como aliviar as dores da artrite. Você não precisa vir em todas as consultas, Leonardo, o reumatologista comentou um dia. Muitos filhos deixam essa parte com cuidadores ou irmãos. Eu preciso sim, ele respondeu. Eu perdi vários anos da vida dela. Não vou perder mais nada que eu não precise. Paralelamente, a rotina de Leonardo no trabalho mudou. Ele começou a delegar mais, a confiar nos sócios, a reduzir a quantidade de horas dentro do escritório. Sempre que era possível, organizava as reuniões para o período da manhã, reservando as tardes, pelo menos algumas vezes na semana, para os compromissos com a mãe e para algo novo que começava a surgir em sua vida: o envolvimento direto com projetos sociais. Tudo começou com um jantar, num dia qualquer, em que Mariana contou de forma mais detalhada uma noite específica nas ruas. Teve um dia em que eu estava com tanta fome
que não conseguia nem dormir. Ela relatou, mexendo distraidamente na comida do prato. Sentei na calçada e comecei a chorar. Aí apareceu uma moça com um carrinho simples. Ela estava distribuindo marmitas. Me entregou uma, quente, cheirosa. Eu lembro até hoje. Arroz, feijão, um ovo cozido, um pedacinho de linguiça e uma rodela de tomate. Eu comi chorando, agradecendo a Deus por aquela comida. Depois disso, eu não via mais só fome. Via também a mão de alguém que escolheu não ignorar. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos. Você lembra o nome dela? Ele perguntou. Não, mas lembro do sorriso. Ela disse assim: hoje sou eu te ajudando. Amanhã pode ser você ajudando alguém. Essa frase ficou martelando na mente de Leonardo. No dia seguinte, ele pesquisou iniciativas de distribuição de marmitas, cozinhas solidárias, projetos de acolhimento a pessoas em situação de rua. Em pouco tempo, não estava mais apenas doando dinheiro. Estava com a mão na massa, literalmente, ajudando a montar pratos, a servir pessoas em fila, a ouvir histórias. Cada rosto que se aproximava para receber comida trazia um pedaço da realidade que ele ignorara por anos. Homens que tinham perdido o emprego, mulheres fugindo de relacionamentos abusivos, idosos esquecidos pelos filhos, jovens que cresceram sem referência familiar. Em muitos deles, Leonardo via um reflexo distorcido da própria história. O que poderia ter acontecido com Mariana se ele não a tivesse encontrado naquela rodovia. Você não tem noção de quantos Leonardos existem por aí, comentou um coordenador do projeto numa noite de frio. Gente que virou as costas para a própria mãe, para o próprio pai, e que só vai perceber o tamanho do estrago quando for tarde demais. Leonardo sentia essas palavras como golpes, mas não se afastava. Pelo contrário, permanecia ali, abraçando a culpa não como algo paralisante, e sim como um motor para fazer mais. 6 meses depois daquele encontro improvável na Anhanguera, veio a viagem para Minas Gerais. Não foi uma decisão impulsiva. Leonardo passou semanas amadurecendo a ideia, juntando fragmentos de informações, descobrindo onde ficava o cemitério, se ainda havia registro de Beatriz e Miguel. Quando teve certeza, contou para Mariana com um misto de nervosismo e empolgação. Quero que a senhora veja o lugar onde tudo começou, ele disse. Quero conhecer parte da nossa história que ficou apagada por tanto tempo. Mariana hesitou, mas aceitou. No avião rumo a Minas, segurou firme a mão do filho na decolagem, como fizera tantas vezes quando ele era criança e tinha medo de ônibus lotado ou de atravessar ruas movimentadas. Chegaram a Uberlândia num fim de tarde tranquilo. O céu alaranjado pintava as fachadas das casas, as praças com crianças brincando, os idosos sentados em bancos conversando sobre o nada e sobre tudo. O cemitério ficava numa área mais alta da cidade, cercado de árvores e com uma vista ampla. Ao encontrarem o túmulo de Beatriz, Leonardo sentiu as pernas fraquejarem. Leu o nome várias vezes, como se precisasse se convencer de que aquela mulher realmente tinha feito parte de sua história. Beatriz Mendes, ele murmurou. Minha avó. Colocou o buquê de flores brancas com cuidado, como se temesse machucar a pedra. Depois, ajoelhou-se. As palavras demoraram a sair, mas quando vieram, foram sinceras, despidas de qualquer pose. Vó, eu não sei por onde começar. Então vou começar pedindo desculpas. Ele respirou fundo. Desculpas por não ter atendido às ligações da sua nora. Desculpas por não ter permitido que a senhora me conhecesse em vida. Desculpas por ter sido tão cego, tão arrogante. Sei que eu era só um menino quando tudo aconteceu, mas tive muitas chances de ser melhor depois. E falhei. Mariana ficou de pé, apoiando-se numa bengala, observando a cena com lágrimas nos olhos. Eu não posso mudar o fato de que a senhora partiu sem me ver. Leonardo continuou. Mas posso te prometer uma coisa. Vou cuidar da sua nora, da mulher que lutou sozinha por mim. Vou ser o filho que ela merecia desde o começo.
E vou usar tudo o que conquistei não só para mim, mas para tantas pessoas que hoje estão onde ela esteve. As palavras ficaram suspensas no ar, como se encontrassem eco no silêncio do lugar. Depois, foram até o túmulo de Miguel. A foto na lápide mostrava um homem jovem, de sorriso aberto e olhar decidido. Então esse é o Miguel, Leonardo disse quase num sussurro. Meu pai. Ele passou os dedos sobre o nome gravado, como se quisesse sentir a textura daquela identidade que lhe foi negada por tanto tempo. Pai, eu não sei se seria o filho que você sonhou, mas sei que por muito tempo fui o homem que você não gostaria que eu fosse. E hoje estou tentando mudar isso. A mãe me contou que você era trabalhador, que não fugia da responsabilidade, que fazia o que podia com o pouco que tinha. Vou tentar honrar isso todos os dias. Mariana se aproximou e pousou a mão na lápide ao lado da de Leonardo. Ele amaria você, meu filho, ela disse com convicção. E estaria feliz por ver que, mesmo com tantos erros, você teve coragem de voltar atrás. Voltaram para São Paulo naquela mesma noite, mas algo ficou em Minas. Uma parte do peso que Leonardo carregava, um pouco do ressentimento que restava em Mariana, uma porção da culpa que atravessara gerações. Em troca, trouxeram algo novo, um sentimento de pertencimento, a certeza de que a história da família não era feita apenas de abandonos, mas também de reencontros e tentativas de acerto. Os meses seguintes consolidaram uma rotina que antes parecia inimaginável. Mariana acordava com calma, tomava café com o filho, fazia fisioterapia, descansava assistindo a novelas e programas simples de TV. Às vezes, recebia a visita de vizinhos do prédio, curiosos e, pouco a pouco, cativados pela sua gentileza. Leonardo continuava trabalhando, mas agora seus olhos enxergavam além das paredes da empresa. Projetos sociais cresceram, parcerias foram firmadas. Histórias como a de Mariana começaram a ganhar voz em palestras, entrevistas, encontros com jovens empreendedores. Leonardo não escondia o que tinha feito. Pelo contrário, falava abertamente do próprio erro, do abandono, do reencontro na rodovia. Eu não sou exemplo de acerto, ele dizia. Sou exemplo de alguém que demorou demais para perceber o que realmente importava. Se você ainda tem tempo, não faça como eu fiz. Ligue para sua mãe, visite seu pai, escute seus avós. No silêncio da noite, às vezes, Leonardo ainda era assombrado por pensamentos sobre o que poderia ter sido diferente. Mas, ao mesmo tempo, bastava abrir a porta do quarto de Mariana e vê-la dormindo tranquila, respirando fundo, protegida, para lembrar que, apesar de tudo, uma segunda chance havia sido concedida. Os anos de sofrimento deixaram marcas profundas. As cicatrizes físicas nas mãos de Mariana, as memórias das noites frias na rua, o gosto da fome. Nada disso desapareceu. Mas essas marcas passaram a ser também lembranças de onde eles nunca mais queriam voltar. A vida, que um dia tinha sido só ausência e dor, agora tinha espaço para algo novo, cuidado, presença, responsabilidade. No fundo, era essa a verdadeira riqueza que Leonardo tinha descoberto. Não aquela impressa nos extratos bancários, mas a que se mede em abraços, em perdão, em promessas que enfim começam a ser cumpridas. E assim, naquele apartamento em São Paulo, longe da rodovia onde tudo se reencontrou, mãe e filho aprenderam dia após dia a construir uma história diferente. Uma história que não apaga o passado, mas o ressignifica, e que discretamente deixava uma mensagem clara para quem ouvisse. Nunca é tarde demais para voltar e estender a mão a quem um dia segurou a sua quando você ainda não sabia nem andar. Se essa história tocou você de alguma forma, escreva nos comentários de qual cidade está assistindo. Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. E não esqueça de contar nos comentários o que essa história fez você pensar sobre família, perdão e segundas chances. Até a próxima!